Bom, então agora nós vamos iniciar a aula falando sobre o diagnóstico laboratorial das parasitoses. Meu nome é Valmirto Bezerra D'Alessandro e a introdução tendo como objetivo auxiliar na identificação do parasita. Então, o diagnóstico laboratorial das parasitoses, nós vamos ter um auxílio na identificação do parasita, que eu coloquei como 3 pontos. Primeiro, confirmação de casos que nós teríamos como suspeitos. Segundo, caracterização de cepas e sorotipos circulantes. Então é muito importante você saber com que cepas e sorotipos nós estamos lidando. E diferenciar as patologias similares. Porque todos nós sabemos, se o diagnóstico desses possíveis parasitas forem colocado como errado, o tratamento também poderia ser colocado como errado. Vamos tentar entender como é que seria essa sequência de informações aqui. Bom, então dentro da questão de diagnóstico, nós temos aqui a microscopia óptica, reação de imunofluorescência, teste de ELISA, PCR convencional e outros testes que eu vou relatar para vocês, que são os famosos RDT, o Rapid Test Diagnostics, ou seja, são testes que estão surgindo aí como métodos de fita, e essas fitas estão sendo até mesmo vendidas em algumas farmácias para tentar identificar se a pessoa possui algum vírus circulante no seu corpo, como por exemplo HIV. Tá? Vamos colocar aqui então na microscopia óptica, ele vai ter como a permissão de observar o parasita e sua forma evolutiva. Então nós temos, além disso, um rápido diagnóstico e lógico vai depender da experiência do microscopista. Então nós temos 3 imagens aqui abaixo, que é o ovo de Tênia, SP, que seria uma forma de evolução desse parasita, larva de Ancylosoma caninum, que a gente consegue ver aí os dentes, né, relacionado a essa questão do Ancylosoma canino, e a tripomastigota de Trypanosoma cruzi, no qual nós podemos observar o núcleo na seta de vermelho, azul membrana ondulante, preto o cinetoplasma, que é uma membrana rica em DNA mitocondrial, e logo uma seta em verde, que é o flagelo. Então aí justifica a microscopia óptica de observar a sua forma evolutiva e fazer um diagnóstico rápido, lógico, dependendo da experiência do microscopista. Então, partindo desse pressuposto, eu coloco um artigo que foi esboçado como uma técnica de PCR na identificação de alguma espécie de plasmódio. Quando vocês começam a estudar a questão de plasmódio, vocês vão ver que existem inúmeras formas evolutivas e que essas formas evolutivas vai depender muito, sim, da interpretação desse microscopista. Então nós sabemos que dentro da questão da malária nós temos ali um quarteto fantástico, que é Plasmodium vivax, Falciparum, malariae e ovale, sendo que esse último, ovale, é mais comum na região africana. Bom, então qual que é a importância de a gente utilizar técnicas moleculares? Então, quando a gente observa a questão de discrepância, nessa figura que a gente está colocando aqui embaixo, você consegue observar nessa tabela 4 algumas espécies que são identificadas aqui. Então nós temos o microscopista, um teste que é utilizado o real time, o PCR em tempo real, e o nested PCR, que seria tipo uma amplificação desse teste, nesse real teste, né, de PCR em tempo real. Então aqui a gente consegue observar que o microscopista identificou no Plasmodium falciparum 15 amostras. No tempo real também conseguiu identificar 15. Opa, então a biologia molecular bateu em cima. Com a experiência desse microscopista, ele não teve erro aqui no momento. E o nested assim configurou também como 15, lá no Plasmodium falciparum. Logo abaixo, você consegue observar que o Plasmodium vivax, nesse caso aqui, ele identificou como 5, microscopista. Posteriormente, quando ele se faz ali no real time, ele identificou como 3, no vivax, e o Plasmodium ovale como 2. E no outra metodologia aqui do nested PCR também confirmou nesse PCR em tempo real. Ou seja, ele colocou aqui 5 para Plasmodium vivax, mas na verdade ele estava lidando com vivax e ovale ao mesmo tempo. Ou seja, nós estamos ali diante de uma pessoa que tem infecção mista. Se é colocado como infecção mista e esse diagnóstico é passado simplesmente como uma infecção simples, nós temos lá no futuro uma interpretação equivocada, no qual o tratamento também será equivocado nesse sentido. Olha o que é mais importante a gente observar aqui. Ó. O microscopista ele colocou aqui como uma característica o Plasmodium ovale. Posteriormente, no PCR em tempo real, foi identificado com o Plasmodium falciparum e confirmou no nested PCR. Ou seja, aqui ocorreu um erro de diagnóstico. Gente, isso eu estou falando justamente porque
tem a ver com a relação da experiência do microscopista. E outra, identificação de características de principalmente plasmódio não é tão fácil assim. Mas por que ele acertou ali na questão do plasmódio falcíparo 15 e as técnicas de biologia molecular todos acertaram de forma 15? Olha, a gente pode ter uma ideia. Gamestócito de plasmódio falcíparo ele tem um formato de foice. Então, nesse formato, é uma forma fácil de ser observado pela experiência do microscopista. Ele conseguiu fechar esse diagnóstico aí, diferente das outras formas evolutivas que nós temos aí. Tá? Então, além disso, essa técnica de biologia molecular, esse PCR em tempo real, ele não só identificou, olha aqui nesse outro caso aqui, plasmose com espécies diferentes, mais que 6. Então nós temos aqui ó, Vivax 4, Ovale 1, Malariae falciparum. Até a técnica de biologia molecular ela ficou em dúvida se apontava para Malariae ou falciparum. Tá. A conclusão que a gente chega é que o diagnóstico deveria ser preciso e principalmente no estágio inicial assim ocorre. Porém, tudo vai depender da experiência da pessoa que vai estar fazendo essa identificação. Não só para a questão da malária, a gente pode colocar isso para as outras questões de parasitas, mas também é interessante a gente salientar que pode ocorrer algumas ideias equivocadas. Tá? Microscopia óptica, nós temos então a pesquisa de parasita no sangue, que pode ser direto, identificação da forma, espécie e visualização desse parasita, ou por esfregaço, diagnóstico de coloração das mais diversas possíveis. Aqui nós temos no caso do lado esquerdo a leishmania, são as mastigotas de leishmania, tripomastigota de Trypanosoma cruzi do lado esquerdo, do outro lado nós temos ali trofozoitas, né, de plasmódios e logo abaixo nós temos ali uns taxoítas também fazendo ali a relação do Toxoplasma gondii. Dentro da microscopia óptica, então, nós temos os exames parasitológicos de fezes, que é importante a gente observar que existem métodos diferentes, então, como o método direto, Hoffman, Pons, Janer, Luz, Milf, Willis, Fausto, Bayer de Moraes, o método de Gram. Então esses métodos eles auxiliam nas questões de forma a ser observada, como cisto de protozoários, trofozoítos e ovos de homíntos, no direto. Hoff-Pons-Janer, conhecido também como método de Luz, auxilia na questão do diagnóstico cisto de protozoário e ovos de homíntos. O método de Willis, ovos leves de Ancylostomatidius. Bayer de Moraes, ele é mais característico para larva de Strongyloides stercoralis. Então o método de Bayer de Moraes, ele justamente associa com o princípio de hidrotremotropismo positivo, associado aí nas questões de Strongyloides stercoralis. Fita gomada, nós temos o método de Gram, ou também a forma observada, no caso a gente vai ver, seriam ovos de Enterobis vermicularis. Sedimentação espontânea em água. O objetivo é a sedimentação espontânea utilizada justamente para concentrar ovos, larvas de homíntos e cisto de protozoários, com a ideia para posterior evidenciação da presença desses parasitas. Então nós temos aqui uma sequência de ideias que são colocadas e são observadas no livro tanto do Zimmermann, do Neves, do Rey, e que a gente pode observar quais são os materiais utilizados e como é que é feita essa sequência aí, observando pela técnica. Posteriormente nós temos o método de Fausto, que é o método de flutuação em solução de sulfato de zinco. Ele vai ser utilizado para evidenciar cistos e trofozoítas de protozoários, assim como ovos também de homíntos. Vocês podem observar aí também essas técnicas que são seguidas. Logicamente, eles pegam inicialmente um pouco de fezes, homogeneiza nessa água destilada, colocam um gás para fazer uma filtração, centrifuga. Observa-se também que você tem uma alça de platina aqui, que após a centrifugação, esses ovos leves eles vão estar aqui na superfície dessa solução aqui. Coloca numa lâmina, coloca o Lugol e uma lamínula e você consegue observar um possível parasita que estaria nessa amostra. Existe o outro método que é o método da fita gomada, o método da fita adesiva, no qual nós temos um tubo de ensaio e existe então a fita adesiva transparente, dupla face, no qual você coloca na região perianal da determinada criança, e essa criança, ao ter esses ovos de Enterobis vermicularis, esses ovos são aderidos, né, pela essa fita dupla face, você coloca no microscópio ou até mesmo numa lupa, a depender, e você verifica esses ovos de Enterobis vermicularis em formato de D invertido. É uma característica que os livros apontam como formato de D invertido. Então, ao meu ver,
seria sim um formato de invertido, mas existem outras formas que a gente observa com os alunos em experiências de aula prática, que não seria simplesmente um formato de invertido, mas outras imagens que são colocadas, como os métodos criativos também. Método Cato-Catos modificado por Catos, eles são colocados como objetivo de verificar alvos xoxossoma, ascas lumbricoides, tricuris triquiúris e ancilossomatídeos. É um método que a gente pode observar que coloca-se um pouco de fezes numa determinada lâmina, e essa lâmina posteriormente tem colocado um determinado corante, um alamínula, e depois coloca num papel absorvente. Você verifica essa amostra aí conforme descrito nessa metodologia que está apontada aí nos slides. Bom, então passando dessa metodologia, nós temos então as reações de imunofluorescência, que nós podemos apontar como imunofluorescência direta e indireta. A direta, você vai utilizar uma técnica conhecida como uma técnica bem simples, que é para detecção de antígenos e amostras clínicas utilizando anticorpos marcados com fluorocromos. A indireta, logicamente, você vai pesquisar anticorpos. Então, na direta você detecta antígenos e na indireta você detecta anticorpos. E esses anticorpos eles vão estar marcados com determinada fluorocromo que vai brilhar ao você observar esses parasitas, como nessa imagem aqui. No primeiro você tem a fixação do parasita, segundo você incuba no soro do paciente, tem um soro anti-imunoglobulina conjugado e posteriormente você verifica esse parasita luminoso numa câmara escura. Então você consegue evidenciar o parasita, nesse caso aqui, uma imunofluorescência direta. Um outro lado a gente tem também taxoídos por imunofluorescência indireta, que seria a questão de a gente observar essas colorações, nessas informações que são colocadas aí. Geralmente essas técnicas são muito caras, então dificilmente são realizadas em laboratório de rotina, mas em laboratório de pesquisa. Teste de ELISA são os testes de rotina em laboratórios clínicos e de pesquisas que são mais utilizados pela vantagem de ter uma alta sensibilidade, permite quantificar antígeno e anticorpo das amostras, são seguros e de baixo custo. Então, abaixo a gente verifica anticorpos marcados com enzima. Nós temos um antígeno no substrato que vai emitir uma cor para a gente. Então, vamos observar aqui no teste de ELISA na questão direta. Nós temos ali um tubo, nesse tubo, ou uma placa que contém 96 poços. Eu peguei um poço só para identificar no caso de um indivíduo. Primeiro você vai ter um anticorpo anti alguma coisa para tentar identificar o antígeno. Então, se tratando de um teste ELISA direto, nós estamos tentando verificar o antígeno. Então, esse pocinho ele já tem um anticorpo lá anti alguma coisa, que vai ser associado com um conjugado e depois vai ter um substrato. E esse substrato vai emitir uma cor. Se for azul, aponta positividade, se for amarelo, aponta negatividade. Lógico, isso vai depender da técnica a ser utilizada. Tem colorações que o negativo é amarelo e outros são azuis. Então isso depende do fluorocromo que a gente está lidando também. Método indireto. Então nós temos na superfície desse pocinho um antígeno. Posteriormente nós temos o anticorpo anti alguma coisa, de uma forma bem específica, antígeno, anticorpo, ele tem que ser específico. Colocamos o conjugado, posteriormente o substrato, e aí a coloração negativa ou positiva vai depender também do kit ou do substrato que você está utilizando lá. Dentro dessa constatação nós temos outros testes, que é o PCR convencional, em gel de agarose e gel de acleramida. Pela observação que eu vejo, as pessoas preferem trabalhar mais do que o gel de agarose do que a acleramida, porque é um pouco mais fácil de mexer do que o acleramida. O gel de agarose você consegue identificar questões de pares de base, até 1000 pares de base. Já o gel de poliaclamida, nós temos aí um pouco de maior dificuldade, porque você está trabalhando com um pares de base um pouco menor. Pode estar relacionado, aí, por exemplo, com uma HPV, identificação de vírus, como HPV. E já outros podem ser utilizados aí como proteínas e entre outros biomarcadores que a gente pode observar. Temos aqui a relação do PCR da cadeia polimerase, no qual a gente pode observar que uma pequena quantidade de material a gente pode multiplicar isso aí num processo de desnaturação, anelamento e extensão, ou seja, pouca quantidade, mas no final a gente tem milhões e milhões de cópias, isso formado de uma forma amplificada exponencial.
e aí aumentando a quantidade de material que a gente pode estar utilizando, seja ele material genético ou material de algum vírus, fungo ou protozoários que a gente está lidando aqui no assunto. Verificação do PCR também, a gente observa estão os ladders, que são tipo os marcadores e de pares de bases, que nós poderíamos fazer essa relação de fragmentos com as amostras em comparação. Então, amostra 1, 2, 3, 4 e tentamos fazer uma relação com esses ladders, com essas escadas, né, de qualidade que a gente informa sobre isso aí. Bom, aqui seria um outro aspecto do aspergilo, utilizando o Nested PCR, né, que é um método de PCR e no caso aqui um pouco mais detalhado, de um pouco mais que eu posso afirmar para vocês, utilizado em laboratório de pesquisa, não tanto laboratório de rotina. Outros métodos que a gente pode observar aqui, esse rastro de material genético seria uma questão de escorreamento do material genético por uma proteína que faz o corte. E o PCR em tempo real, que é o que é mais falado hoje em dia, o que é mais visto e querido pelos pesquisadores, porque ele faz o mesmo papel do outro PCR. O problema é que ele tem maior... O problema, no caso que eu falo, ele é muito mais sensível e específico, né? E o sistema que a gente coloca aqui é um sistema muito fechado, diferente do outro, que é um sistema totalmente aberto. Tem uma baixa especificidade de infecções mistas, mas sabendo lidar, mexer com esse aparelho é muito interessante, porque ele é mais rápido e menos trabalhoso comparado com a PCR convencional. O problema é que às vezes, e também relaciona a questão de preço, ele é um pouco mais caro de se mexer com essa técnica do que mexer com a outra. Diagnóstico por imagem seria uma outra poder de observação, né, no caso que você pode utilizar em exames de parasitológico, diagnóstico laboratorial de parasitologia, né. Então a gente tem aí as neurocitos cercose, usando os exames de imagem, e os testes rápidos, que é o grande fio de ouro que está sendo falado aí. Então é uma técnica de diagnóstico que vem sendo utilizada para detectar o parasita da malária em humanos, e a Organização Mundial da Saúde faz distribuição na África. Então lá na África já é feito isso aqui. Tá? Você pega um pouquinho de sangue, coloca lá nessa fitinha e a gente consegue verificar se a pessoa tem a malária ou não, né? Ou até mesmo infecções mistas nesse caso. Qual que é a perspectiva? Aqui eu coloquei uma reportagem, né, qual ele fala: um chip de poucos centímetros, mas que pode fazer o trabalho de um laboratório inteiro. Muito cuidado com isso. Como que um chip de poucos centímetros pode fazer um trabalho de laboratório inteiro? Primeiro, a gente tem que observar que realmente, se esse chip ele tem uma sensibilidade e especificidade para a detecção de alguma doença, a gente faz esses testes em laboratório e a gente verifica depois até colocar esses chips no mercado. Então, aqui eles colocam nanopartículas, e uma coisa que é interessante a gente adaptar nesse sistema é que temos que observar algumas ressalvas. Se há suspeita de leishmaniose visceral, é preciso que um desses chips esteja impregnado com antígeno de Leishmania donovani, que é o agente de leishmaniose visceral nas Américas. Não adianta impregnar o antígeno, por exemplo, de Leishmania amazonensis, porque essa espécie é agente de leishmaniose cutânea no Brasil. Portanto, é preciso considerar que ocorrerão reações sorológicas cruzadas, reações falsas, se essas especificações não forem previstas por completo. Então está aí a importância. Quando você coloca essa ideia de chip de um laboratório inteiro, você descarta toda a equipe médica multiprofissional que existe para tentar atender uma população e resolver o problema. Pessoas leigas poderão pegar esses kits em farmácias, entre outros, e utilizar por medidas diferentes daquelas que seriam o ideal a ser utilizada. Por exemplo, a pessoa vai numa farmácia, compra um determinado kit, faz um exame, recebe o resultado, porque ela vai ver na hora, e posteriormente ela mesma se indica o próprio medicamento. Tendo complicações, vai parar no hospital. E aí o médico vai tentar ajudar esse paciente num problema que às vezes seria muito fácil. Devido a ele ter feito o seu próprio tratamento de uma forma errônea, isso pode sonar uma bomba até chegar na questão médica do tratamento. Tá? Isso é um dos pontos que a gente poderia citar. Então a gente poderia até pensar num outro vídeo comentando sobre essa ideia de chips e o mercado que estão sendo observado aí. Tem outros testes rápidos, como
Aí está a importância de fazer também então, um teste rápido relacionado à questão da dengue, né? 4 sorotipos, que é NS1, NS2, NS3, NS4. Aqui nós temos então qual você vai pingar um pouco de sangue, depois um diluente nessa amostra e verificar se realmente o indivíduo vai estar com a dengue. Agora é interessante a gente saber que esse IgM pode ser indetectável na maioria dos casos de infecções secundárias. Então tem casos que a gente observa que a infecção pode ser feita pela questão de identificação secundária. Então tem kits que ajudam a auxiliar nessa questão de infecções secundárias também. Fim, e aqui a gente termina mais esse processo.